Você pode executar e não tem problema. Pô, aí não, velho. Aí não. Não pode falar isso, cara. Fala, meu querido, fala, minha querida. Eu sou o professor Rafael Danilo e finalmente chegamos aqui a nosso grande react, né? Digamos assim, do vídeo do Cariani e do Felipe Franco treinando. Só que eu queria já deixar bem claro aqui para vocês que eu tenho três intuitos com esse react aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro grande intuito é com você, personal trainer, fazer você ficar um cara, digamos que mais crítico, ter mais discernimento do que você vai aplicar com o seu aluno. E por que que eu tô falando isso? Porque o Felipe Franco e o Cariani, esses dois caras, eles são muito influentes. Cara, eu fui ver o vídeo dos caras aqui, pô, os caras, vocês vão ver que o vídeo passou de 1 milhão de visualizações, tá mal com 3 dias, parece que o vídeo foi publicado. Então os caras são muito influentes, arrastam muitas pessoas, e eles não arrastam só os leigos, né? Dentro da metodologia, dentro do bodybuilding, né? Os praticantes, os próprios bodybuilders também. Mas eles também arrastam. Esse vídeo, ele chega a muitos personal trainers. E eu, cara, eu já fui um personal trainer que peguei um vídeo do Júlio Balestrin para ensinar um aluno meu. Lá no início, quando eu não tinha muito discernimento de avaliação postural, de biomecânica, as coisas que eu ensino dentro do meu treinamento, que é o personal classe A, eu não tinha muito esse discernimento dessas coisas, e eu aplicava muita coisa que eu via dos YouTubers. E tem coisa que você vai aplicar e tem coisa que você não vai encaixar com o seu cliente. Então eu já utilizei, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para tentar gerar um discernimento para vocês, personal trainers, e fazer também vocês escolherem as melhores opções. O segundo intuito com esse vídeo é fazer com que você, marombeiro aí, que tá me azucrinando aí, desde quando eu falei que eu ia fazer esse react, para ver se você consegue, cara, entender melhor a biomecânica do movimento da prática, porque não interessa se você é bodybuilder, se você é iniciante, se você é iniciado, se você estava treinando há muito tempo, parou e voltou, a biomecânica é a mesma para todo mundo. E o meu intuito com esse vídeo é fazer com que você consiga entender ela e extrair o melhor do exercício para você. Então, você que tá me azucrinando, você que é marombeiro, se você ficar até o final, você vai aprender e tem um presente ainda para você no final. Olha só o que eu tô falando, hein? Tem um presente para você no final. E meu terceiro intuito com esse vídeo, vocês vão ver que isso daqui vai ser quase que um curso, cara. O meu grande desejo é que esse vídeo chegasse ao Felipe e ao Renato Cariani para que eles entendam a minha visão sobre o exercício e de repente até ajudar os caras, porque eu encontrei algumas coisas aqui que eles poderiam fazer melhor. Mas eu vou destrinchando aqui ao longo do vídeo, bora lá pro React, eu vou Olha começar. Só o tamanho do meu irmão, esse cara aqui não parece não é humano não, velho. Você tá doido. Errado, velho. Cara, Eu nunca vi a esse. primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era esse alongamento aqui com bastão. Muita gente chama isso de mobilidade, isso que não é uma mobilidade. Primeiro ensinamento para você aqui. Isso que o Felipe Franco está fazendo, isso é um alongamento para a musculatura de peitoral maior e grande dorsal. Porque na hora que ele bota o bastão aqui e ele puxa o bastão com o braço dele trazendo o cotovelo para cá e jogando a mão dele para trás, ó. Isso daqui é uma rotação externa do húmero, tá? Uma rotação externa do húmero. Então, para o cara que é muito encurtado, quando você faz esse movimento de rotação externa forçada, né, você está fazendo com a assistência de um bastão, você acaba que alongando a musculatura de peitoral maior e grande dorsal. Você que está muito encurtado, você vai acabar estirando aquela musculatura. Só que qual que é o grande problema que eu vejo aqui, que vocês vão ver ao longo desse vídeo? Não adianta nada você fazer esse tipo de alongamento, ah, e na hora do treino, você não perpetuar um bom posicionamento de cintura escapular. Por que que eu tô falando isso? Se você que tá me assistindo agora, segura esse Pix aqui. Primeira coisa, quando eu falar Pix, é porque eu vou falar algo que se você pegar isso e aplicar, eu falo principalmente para personal trainers, se vocês aplicarem isso na aplicação de treino, na prescrição de treino de vocês, vocês vão começar a entender ah, que isso vai atrair mais a atenção do aluno e vai fazer com que você ganhe mais autoridade para cima do aluno e, consequentemente, você vai receber mais por isso e vai até atrair mais clientes. Então, toda vez que eu falar Pix, é porque vem um conhecimento que se você aplicar, você vai conseguir realmente fazer uma transformação desse conhecimento em Pix. Então vamos lá. Quando ele faz esse movimento de rotação externa, beleza, massa demais. Ele está alongando a musculatura de peitoral maior e grande dorsal. Só que lá na hora do treino, você vai ver que ele perpetua em muitos movimentos a rotação interna novamente. Então,
eu quero que você perceba uma coisa. Olha para a caixa torácica do Felipe Franco na hora que ele está em rotação externa. Se você faz esse movimento de rotação externa, você não consegue ficar numa postura fechada. Tenta ficar numa postura fechada e tenta fazer esse movimento de rotação externa. Ó. Você não vai conseguir. Então, para você conseguir fazer esse movimento de rotação externa, você tem que abrir a caixa torácica para você conseguir jogar o ombro lá para trás. Só que vocês vão ver que em muitos momentos do treino, eles não conseguem manter a postura erguida, principalmente na fase excêntrica das remadas. Na hora da remada, quando o peso está jogando ele para frente, ele acaba que arredondando a dorsal, a torácica, fechando aqui o peitoral e abduzindo muito as escápulas. Ou seja, ele está buscando, eu não sei se é conscientemente, mas ele está buscando uma coisa aí que acredito eu que ele esteja achando que ele está fazendo uma mobilidade para o ombro, aquecendo, né? O ombro é aquela coisa toda que o pessoal gosta de falar, que na verdade ele deveria estar fazendo ali um alongamento, mas enfim. Só que na hora do treino ele perpetua muito essa postura fechada. Só que antes do treino ele está perpetuando a postura aberta. Então ele está querendo me dizer que ele está querendo manter uma melhor postura. Só que na hora do treino isso não acontece. Bom, a gente vai vendo isso muito, tá? A gente vai ver isso muito. Então, vamos lá. Retido na vida. Ele tá em off, hein? Tá em off. É, na Cara, pior. o tanto de gente que eu vejo chegando na academia fazendo isso aqui. Faz isso aqui e na hora do treino fica toda hora com a postura fechada. Vai remar, não consegue sustentar aqui. O que eu deveria fazer era o seguinte: na hora da fase excêntrica da remada, remada alta, como ele faz, o cara não pode ir de uma forma que ele arredonde tudo. O grande dorsal, gente, ele se insere no braço. Ele se insere no braço. Então, o que que acontece? Quando você faz uma remada, por exemplo, eu vou até abrir aqui a tela. Eu vou fazer uma remada. Então, essa remada, o meu braço ele só chega até aqui. Correto? Se eu passo daqui, eu começo a não mais fazer movimento com o braço. Olha só, o meu braço está indo à frente porque a minha escápula está abduzindo, certo? Minha escápula está abduzindo. Então, quando eu chego à frente, quando eu puxo novamente, eu preciso... Minha escápula não abduziu? Eu preciso primeiro retrair a escápula para puxar o braço, para que eu tenha a máxima efetividade não só do grande dorsal, mas da parte mais alta das minhas costas, que é a parte de trapézio médio e romboides. Só que a gente vê muito na academia isso não acontecer. O cara vai completamente, ele arredonda completamente aqui os braços, ok? Se ele conseguisse puxar de novo a cintura escapular e puxar novamente o braço, ele conseguiria um trabalho muito mais intenso da dorsal. Porque quando eu falo dorsal, eu não estou falando só a musculatura latíssimo do dorso. Eu estou falando da musculatura também de trapézio médio que compõe as costas, compõe a dorsal e romboides, entendeu? Então, quando você faz isso, você consegue desenhar não só a parte do grande dorsal, mas também a parte mais alta das costas. Bora, primeira série aí. Ele começa com a técnica. Ó, a técnica começa até legal. Só que você vê que ele já inicia o movimento fazendo muito pêndulo, né? O cara, gente, o cara é atleta, né? Eu super entendo isso. Só que lembra que eu falei no começo do vídeo? Esse vídeo chega muito personal trainer que tá perdido. Chega muito, e o cara vai olhar, gente, vocês acham que não, mas tem personal trainer que não tem, sinto muito, eu vou ser sincero aqui, mas tem personal trainer que não tem muita diferença do personal trainer para pessoa que só treina. Às vezes o personal, cara, eu mesmo, eu fui começar a estudar no final da minha graduação. Eu entrei no curso de educação física por causa da musculação. Eu competia na categoria Miss Physique, eu gostava muito da musculação, né? Pô, cara, eu lembro que eu acompanhava o Under, velho. Aquele diário do Under. Nossa, velho, o diário do Under. Eu me sentia feliz só em ver o cara fazendo as marmitas ali, a comida, porque eu me inseria dentro do mundo do cara. E eu sei o quanto que esses caras são relevantes por causa disso. Eu passava horas, às vezes, assistindo um vídeo de, tipo, 1 hora e meia, 2 horas, assistindo um vlog de maromba, velho. Eu já na educação física. É massa, entendeu? Então, por isso que eu tô falando isso num vídeo aqui, até muito respeitoso, e com o intuito realmente de ajudar o máximo de quantidade de pessoas que eu conseguir. Óbvio que vai ter muita gente, vai ter muito hate aqui. Mas o meu intuito é alcançar quem quer ser ajudado, tá? E que acredite no que eu tô falando. Eu não tô querendo denegrir ninguém. Tô querendo somar com isso aqui. Esse vídeo ele vem para somar, não vem para denegrir, não vem para excluir nada. Pelo amor de Deus. Ele começa numa técnica, né?
Só que você vai ver que no final, agora ele já termina roubando muito, ele faz muito esse pêndulo. Eu vou fazer uma análise cinesiológica já já desse movimento na hora que o Cariani estiver falando aqui. Fazendo, né? Ó, no final, olha o tanto que ele rouba, né? Você vê que o peso tá pesado, cara, porque o cara, ele quase não consegue mais trazer a barra aqui, ele tem que fazer um pêndulo muito forte para essa barra chegar embaixo. Então, já é um movimento que para acontecer, não tem só o grande dorsal na parada, velho. Tem muito, cara, ele chega a quase utilizar o glúteo máximo nessa execução, porque ele faz uma extensão de quadril e faz muita extensão de coluna. Então os caras eles acabam hiper solicitando muito a musculatura lombar, a musculatura de paravertebrais. Isso, obviamente, os caras têm uma massa muscular muito grande e de repente não repercuta. Se bem que você vai ver um momento aqui, o Felipe Franco falando que tem algumas lesões e principalmente o Cariani. Mas uma pessoa que seja comum fazendo isso, ela pode fazer isso por 2, 3 anos sem dar nenhum problema, mas a conta vai chegar. Porque vocês vão ver, eu já fazendo análise, que a musculatura da lombar, extensora da coluna, ela não foi feita para fazer esse movimento brusco dessa forma. Ela não foi feita para isso. Isso é uma das coisas que eu mais bato em cima dentro do classe A quando eu falo para os meus alunos, os personagens, que eu falo assim, galera, você fortalece lombar sem mexer lombar. Não se fortalece lombar pensando e mexendo e movimentando a lombar, porque o braço de força da musculatura paravertebral, a musculatura realmente estabilizadora da coluna, como os multífidos, que é a musculatura mais profunda, essa musculatura aqui, ó. Eu vou até deixar esse software ah, aberto aqui, ó. Mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Essa musculatura aqui, que é a musculatura dos multífidos, essa musculatura é ela que verdadeiramente, ó, essa aqui, ó, mais profunda. É essa que verdadeiramente vai gerar uma estabilização anterior-posterior na coluna do seu aluno, na sua coluna de praticante da musculação. É essa musculatura. E a forma de você ativar essa musculatura da forma correta, eu queria já que você anotasse isso, não é movimentando e estendendo a coluna lombar. E aí isso já faz com que já se quebre o mito do meio terra para fortalecer a lombar. Você fortalece lombar é todo dia. Professor, como assim todo dia? Porque a ativação dessa musculatura aqui, ela se dá não através de movimento, mas através da boa respiração. E aí você vai ver que eu separei aqui alguns trechos que, principalmente o Renato, eles dois, né, treinando, a respiração deles poderia ser um pouco melhor. Acho que se a respiração deles fosse um pouco melhor, o movimento seria até mais intenso. E a sobrecarga no músculo-alvo seria até melhor. Vocês vão ver daqui a pouquinho eu mostrando isso. Só que é essa musculatura aqui que realmente vai proteger a tua lombar. Principalmente, não é só ela, mas é principalmente ela. Quando você faz esse movimento que eles estão fazendo, esse pêndulo, estendendo muito a coluna, na verdade, quem eles estão ativando mais são essas musculaturas aqui mais superficiais, ó. Por isso que se você for ver, velho, a dorsal do Felipe Franco, ele tem aqui a dorsal dele aqui, né? Que é a dorsal, essa musculatura aqui, ó, o latíssimo do dorso. Ele tem essa musculatura aqui muito desenvolvida, só que você vê que os caras parece que tem dois canos aqui, velho, na região das costas. Dois tubos de cano PVC. O que que é essa musculatura? É a hipersolicitação e a hipertrofia dessa musculatura paravertebral mais superficial. Só que isso aqui para uma pessoa que não tem toda essa massa muscular, se ela for inventar de fazer um movimento com esse pêndulo, ela pode acabar machucando a coluna, porque ele não está conseguindo fortalecer de dentro para fora. Esses caras já treinam há muito tempo. Esses caras têm uma maturidade muscular muito grande. Poucos são os que não estão muito lesionados. Tem uns que quase não vão lesionar. Raras exceções nunca lesionaram. Mas a máxima regra não é assim, né? A gente vê isso. Então, por que não treinar forte, treinar pesado, mas treinar aplicando o conhecimento da cinesiologia, cara, como ela é para todo mundo. Não interessa se você é bodybuilding ou não é.
Para todo mundo serve assim, entendeu? Então, por que não aplicar isso e ver como isso na prática faz muita diferença? Eu vou já ensinar como é que faz isso na prática, né? Na hora que eu estiver analisando outros exercícios dele. Mas enfim, essa pessoa que não está preparada, ela precisa começar ativando essa musculatura. Você tem que fazer o fortalecimento de dentro para fora. Eu quero que você observe a barriga do Cariani quando ele puxa a barra. Vamos lá, olha para a barriga dele quando ele começa a puxar a barra, o que que vai acontecer? Você vai ver que a barriga dele estufa muito, ó. Compara lá no começo e compara no final, como é que vai ficar a barriga. 2. Bate no peito. Agora, bum! 3. Tá vendo que dá uma estufada? 4. Pausa. Olha só como estufa. E aí você vai vendo que cada vez que ele vai ficando mais cansado, mais isso acontece. Professor, por que que isso acontece? Por que que eu tô falando que o roubo não tá certo, né? Quando ele tá fazendo um movimento, gente, quando ele faz isso aqui, como ele faz um movimento de extensão de coluna, quando você estende sua coluna, você acaba que abrindo as costelas e a barriga estufa. Ou seja, o movimento que está acontecendo ali é só na coluna vertebral. Ele está puxando e fazendo isso, ó. Qual que era o correto dele fazer? O que que seria um roubo correto? Ele puxar e não movimentar a coluna ficar igual um bloco rígido, e ele fazer a extensão do quadril junto com a extensão do ombro. A coluna, ela não tem aquela estabilidade durante esse movimento. Por isso que o roubo não está com técnica. Tá um roubo sem técnica. Porque ele joga esse pêndulo todo na coluna, por isso que a barriga estufa e as costelas se abrem, entendeu? Você vê que a coluna dele vem para trás, barriga estufa e a cabeça fica assim, ó. E ele termina o movimento assim, fazendo um movimento em cervical. Movimento, cara, o treino é para dorsal, galera. O cara tá mexendo em cervical, né? Entende? Se ele mantém essa coluna mais estável, cara, a sobrecarga que vai acontecer em cima de grande dorsal, meu Deus do céu, gente. Bora. Olha como a barriga dele fica sequinha aqui no começo, ó, sequinha. Aqui a coluna dele tá alinhada, ó. Aqui a coluna tá completamente alinhada. Ele deveria puxar essa barra e continuar com o alinhamento indo para trás, só que ele não mantém. Por que que ele não mantém? Porque a respiração dele não tá certa. Cara, para você ter técnica no movimento, gente, não adianta. A respiração, isso é uma coisa que todo personal classe A, todo aluno meu. Gente, quando eu falo personal classe A, não tô falando que a galera tá mais acima que vocês, não, tá? É porque, de repente, muita gente que tá assistindo não conhece meu treinamento, que é o personal classe A. Que é o meu treinamento voltado para cinesiologia, análise postural, biomecânica, prescrição assertiva, né? Você entender exatamente, pô, esse cliente aqui ele tem essa alteração, ele precisa desse exercício. O treinamento que dá essa segurança. Esse é o meu treinamento. Não estou falando que o cara tá acima, não é isso, não. Mas uma das coisas que eu ensino no personal classe é isso, gente. É o famoso PCR. É a postura, cadência e a respiração. Para você manter a boa postura no movimento, independente se você treina pesado ou não, amigo, você tem que estar com essa respiração encaixada. A respiração precisa estar encaixada no movimento para o movimento acontecer só naquele músculo que você quer trabalhar, no músculo alvo, enquanto toda a musculatura profunda, estabilizadora, tá lá, ó, tinindo na contração isométrica para não deixar movimento acessório compensatório acontecer, enquanto você arregaça com o músculo alvo. É para isso que serve a respiração. Gerar a máxima contração da musculatura estabilizadora para que você arregace o músculo alvo. Quando você faz muito movimento de pêndulo, dessa forma que ele está fazendo, o grande dorsal dele acaba que não consegue ainda ser tão enfatizado. Poderia ser muito mais enfatizado. Isso que eu estou ensinando é técnica de biomecânica para que você aplique no treino do seu aluno, ou se você é só praticante, você aplique no seu. Aplica, velho. Só aplica o que eu estou falando. Faz assim, não, eu vou ver se esse cara, se esse careca maldito tá falando a verdade. Eu vou aplicar pra eu esfregar na cara dele que ele não tá falando a verdade. Só aplica. Faz o que eu tô te falando. Então, aí no final, olha só, barriga estufada, pescoço em flexão e a cabeça protusa. Óbvio que aqui são atletas, eu entendo isso, mas por que que não colocar mais técnica? É só isso mesmo que eu já... É só colocar um pouco mais de técnica, cara. Iria melhorar mais ainda esse treino. Cara, o treino deles ia ficar mais intenso. Sei o que eu tô falando.
Ó, cara, olha o tanto que ele. Ó, só que olha o detalhe, cara. O Felipe Franco, ele já faz essa técnica melhor do que o Cariani. Não sei se vocês conseguem observar isso, mas ele consegue fazer essa técnica ainda melhor. O Cariani, ele fica igual. Desculpa aqui, tá? Não é querendo denegrir, mas fica igual uma minhoca. A cabeça para frente e a barriga estufada. Ele fica muito mole. O Felipe Franco, ele já faz esse pêndulo muito gigante. Cara, é muito gigante esse pêndulo que ele faz. Ele faz esse pêndulo muito gigante, mas ele até consegue manter aqui um alinhamento razoável. Poderia ser melhor, poderia. Você está vendo que a coluna dele está muito inclinada aqui nesse sentido? A cabeça dele deveria estar aqui, ó. A coluna está aqui e a cabeça meio que está aqui, ó, entendeu? Então, era só ficasse mais alinhado, ficaria, ó, show de bola. Mas vamos lá. E aqui, esse movimento aqui, o tanto que ele utiliza da musculatura de paravertebral, cara, não é brincadeira. Musculatura de paravertebral e musculatura de glúteo. Então, aqui é um treino de costas, mas o cara acaba treinando toda a cadeia posterior dele, velho. Então, tipo assim, será que esse é o intuito real? Porque ele fala, não, vou treinar dorsal, mas eu quero também trabalhar todo o paravertebral, quero trabalhar até mesmo a cadeia posterior inferior. Porque ele está trabalhando a cadeia posterior inferior, ele está fazendo trabalho de posterior de coxa e de glúteo aí, gente. Tá rolando extensão de quadril, olha só, olha só. Ó, ele parte daqui, ó, quadril fletido a 90 graus. Vamos lá, quantos graus ele vai parar com o quadril dele? Ó, caraca, quadril estendido. Ele saiu de 90 e fez uma angulação de extensão de 45 graus, cara. Vocês acham que quem faz isso aí é o grande dorsal, é? É o paravertebral? Claro que não, gente. Isso aí quem tá fazendo é a musculatura extensora do quadril. Então é como se fosse quase um treino de boom dorsal, né? É isso. Se você está começando na academia agora, não é para fazer isso agora. Essa pergunta. Depende do nível do começando. Se você é um iniciante mesmo, aí você vai fazer a puxada normal. Desse jeito que ele tá fazendo, eu não indicaria ninguém fazer. Porque, como eu tô falando, ele ainda não consegue manter quando ele volta, quando ele faz aquela extensão de coluna de quadril. É de quadril. É porque ele faz essa hiperextensão de coluna, mas também ele estende o quadril. Para chegar naquele posicionamento que ele fica lá, que eu mostrei, que ele sai daqui, ó, e vai parar aqui, ó. Para ele fazer isso, ele tem que fazer extensão de quadril. Não tem como. Ele tem que fazer extensão de quadril. Só que se ele não fizer isso com a coluna completamente alinhada, o roubo está sem técnica. Quem está sendo sobrecarregado é a musculatura, não. São as articulações intervertebrais, os discos, principalmente as facetas vertebrais, essa região aqui posterior da coluna. Quem está sendo mais sobrecarregado nesse movimento, dessa hiperextensão, porque, gente, o movimento para o grande dorsal não é para ficar mexendo a coluna, estendendo e fletindo a coluna. O movimento, gente, é para. Cara, vamos lá. Isso eu sei que é meio óbvio, mas a galera tem que entender, principalmente a galera que treina aí, sério, né? Cara, o grande dorsal, origem e seção tá aqui, galera. O grande dorsal, ele vai fazer, a partir desse momento aqui, uma extensão do ombro. O grande dorsal não vai fazer movimento na coluna de estender coluna e nem de estender o quadril. Não vai fazer isso. Você quer trabalhar mesmo o grande dorsal? Puxada e remada, cara. Barra fixa, entendeu? Não tem muito segredo. Então, se você faz esse movimento acessório, você está usando mais musculaturas. Aí é o que eu estou falando. Isso foi conscientemente pensado? É isso que, para um personal trainer, principalmente, cara, é isso que eu bato muito na tecla. O seu treino, ele não precisa ser o melhor treino do mundo. Você precisa saber explicar ele. Você precisa saber explicar o porquê que você está fazendo isso. Independente de quem seja. Independente. Eu sei que os caras são muito referência, os caras são. Pô, eu respeito muito os caras. Mas eu tô aqui também como um papel de mentor, de professor, porque eu tenho uma comunidade gigante de alunos que é o Personal Classe A e de outros personal trainers também que serão impactados com esse vídeo. Eu preciso gerar, dar informação, independente de quem seja.
Esse é o meu papel. E o mais interessante da pergunta do Maurício, que é importante, é a gente ressaltar que talvez outra pessoa ou o próprio professor da sala olhar você fazendo isso, ele pode te criticar. Ou, ao mesmo tempo, vir te direcionar em outro movimento. Porque pensa no seguinte, cara. Imagina uma pessoa que tem uma postura de hiperlordose lombar. Vou deixar ela aqui, ó. Algum lugar dessa tela. Pessoa com esse tipo de postura, você imagina ela fazendo esse pêndulo aí. Imagina ela fazendo esse pêndulo todo. Ela vai piorar, porque uma pessoa que tem uma hiperextensão da coluna lombar, essa pessoa, por nada, ela já está gerando um impacto nessa região das facetas aqui, ó. Essa região que eu falei. Ela, por nada, ela está gerando um impacto aqui. Porque isso daqui dela já, essa curva dela aqui, essa lordose, ela já é aumentada. Então, se a pessoa faz muito isso, e tem muitos homens com esse padrão de hiperlordose lombar. Então, o que que eu sugiro? Dependente, tem homens com 1 ano que às vezes, cara, o cara tá treinando 1 ano e com dor lombar e vai fazer isso, vai piorar ainda mais a dor. Então, por que que não corrige a alteração, fortalecendo o que tem que fortalecer, alongando o que tem que alongar, para depois colocar uma técnica de intensificação? Porque você vai querer colocar uma técnica de intensificação em cima de disfunção, você vai piorar a disfunção. Primeiro você limpa o terreno, depois constrói ali o piso, depois começa a subir essa casa, cara. Você não vai fazer isso. Ah, mas treinar 1 ano. Mas treinar 1 ano como? Tem Enzo que entra na academia com 6 meses, o cara já tá com epicondilite, tá com dor no joelho, tá com síndrome do impacto, não, porque treinando tudo errado, cara. Então é tempo de treino ou é tempo de treino de qualidade? É isso que tem que entender. E não é errado, tá? Mas, se você tiver na condição, foi o que o Karine falou. Você pode executar e não tem problema. Pô, aí não, velho. Aí não, mano. Não pode falar isso, cara. Não pode falar isso, entendeu? É foda, velho. Que eu tô falando. Tem muito personal trainer e eu era um cara que olhava vídeo na internet pra prescrever treino pra meu aluno, mano. Então tem que ter muito cuidado. Os caras têm influências gigantes, os caras são muito foda, tem influência gigante, velho. Os caras não. Tem que ter cuidado com essas coisas que esses caras falam, velho. Você sente que você está no auge da maturidade do seu físico? Pensa, Porra. Mas se esse cara não tiver no auge da maturidade do físico dele. Caralho, velho. Porra, olha o tamanho desse antebraço, mano. O antebraço do cara dá 2 bíceps meu, velho. Pô, se o cara não tiver no auge da maturidade aqui, caralho, mano. muitas competições, articulação, tendão e músculo. Você sente Quando eu treinava mesmo pra competição, eu era fãzão, velho, do Felipe Franco. Nossa, eu vi todos os vídeos dele, mano. Você tá doido? Eu achava muito massa ver aqueles vídeos dele. que está no auge do seu físico? Porque, teoricamente, 38 anos de idade, você chegou no auge da maturidade. Olha só, essa parte é Só que importante. como nós viemos de uma geração que lá atrás a gente não tinha tanta informação assim no começo. Eu, por exemplo, paguei o preço, cometi muitos erros no meu treino, então eu tenho lesões de tendão e de articulação que eu carrego. Mas eu não vejo você com nenhum tipo. Ai, mas se treinar errado, que se foda. Né. Gente, é só esse o questionamento que eu quero botar pra você. Será que não dá pra crescer e treinar certinho, não? Pô, você aí que é marombeiro, que ficou mesocriando. Cara, busca treinar melhor, velho. Só buscar treinar melhor, mano. O seu tempo útil na musculação vai triplicar, velho. E você vai crescer, mano. Você não fala assim, ah, que treinar errado cresce. Treinar certo vai crescer. Só que você vai crescer sem se quebrar, sem se entortar, sem se lesionar. Informação desse tipo. Essa questão da maturidade, eu enxergo pro meu corpo assim. Não só pela densidade, mas o que o meu corpo é capaz de fazer. Resposta. Por exemplo, eu viajei, fiquei 20 dias calibrando, suando, a galera me viu na internet. Eu Fez meme com o cara lá. fiz meme me chamando de gordo, eu tava dilatado de fato. E se você olhar agora já 20 dias, eu sou outro cara já. Então, eu vou postar o antes e depois, já vai ser outro cara. Para 20 dias. Então, assim, a resposta da maturação é muito rápida do meu corpo. Mas isso é um fator genético também. Mas em relação à maturidade, densidade de trabalho e células satélites, que é a célula que fica ali ao mesmo tempo, dizendo, ó, eu tô aqui porque você fez acontecer isso.
Muito foda. que é a questão da maturidade. É Isso verdade. você sente bem. Bem pra caralho. Mas é parte de tendão articulação. Isso que eu ia falar, relações É a o dores. gasto, né? Conseguiu explicar uma coisa que muito guru da fisiologia não explica. O cara explicou assim em 10 segundos de uma forma didática. É sobre isso. Você tem marcas de guerra com qualquer atleta. Exato. Mas sempre fui muito consciente nisso. Isso é importante porque a gente sabe que o esporte ele não é sinônimo de saúde. Não é. Então, o cara que treina em alto rendimento, ele, cara, até pelo volume de treino, às vezes o cara pode até treinar certinho, né? Ou pouco próximo disso. Mas às vezes o próprio volume de treino, ele vai acabar lesionando ali os tecidos periarticulares, como cápsula, bursa, menisco, labrum do ombro, tipo toda a estrutura mesmo que não é contrátil, tá? Então, o cara tem que ter uma reposição nutricional, um descanso, o cara, é aquela coisa, é atleta, o cara tem que viver para isso, para tentar amenizar, atenuar ao máximo esses efeitos degenerativos do volume excessivo de treino, né? Cara, olha só, eu vejo muito cara na academia fazendo uma remada dessa forma, e aí a gente tem que analisar isso, cara. Porque, vamos lá, o que ele tá fazendo aí? Além da extensão do ombro, ele também tá rodando o tronco dele. Então, além desse ombro direito estar fazendo extensão, ele finaliza o movimento pegando esse ombro esquerdo e rodando ele para esse quadril. Então, ele tá fazendo isso. Ele rema com esse lado e faz uma rotação. Então você percebe que, novamente, ele acaba utilizando a musculatura oblíqua do tronco, que é os oblíquos, né? Oblíquo externo de um lado com oblíquo interno do outro. Essa musculatura unida, ela roda o tronco para aquele lado. Então, se eu pego o oblíquo externo do lado esquerdo e junto com a contração do oblíquo interno do lado direito, eu vou rodar o meu tronco para o lado direito. A musculatura dos oblíquos, ela trabalha dessa forma. Eu vou já mostrar isso aqui no software para vocês, mas, novamente, é um movimento que poderia acontecer de forma mais isolado, ficaria mais difícil e o grande dorsal seria obrigado a fazer mais força. Novamente, minha cabeça, o treino é da musculatura. Então você precisa tentar jogar ao máximo o estímulo para essa musculatura. Entende? É isso. Ó, aqui ele não está nem fazendo tanto isso, mas nas últimas execuções, Bora. nas últimas séries, vocês vão ver que isso é Mantém massa, sempre acontece demais. Ó. repetições aqui. Iniciamos com uma carga de 50%, avançando para 65%, mantendo 12 repetições. Ó, olha o tanto que ele gira. Cara, ele tá girando o tronco dele do lado esquerdo, direito, pro lado esquerdo. Então, o que ele tá fazendo basicamente é isso daqui, ó. Ele pega a contração da musculatura do externo, oblíquo externo, e ele contrai, girando o tronco dele para cá e finaliza com a contração dessa musculatura aqui profunda, que é o oblíquo interno. Então, para o seu tronco girar de um lado para o outro, eu preciso do oblíquo externo de um lado e oblíquo interno do outro lado que vai receber o giro. Então, a contração da musculatura da parede abdominal acontece assim. Por isso que esse movimento aqui trabalha muito oblíquo. Acho que o segredo dessa remada é você, na hora que vem remando e deprimindo a escápula, para usar a parte bem baixa ali do dorsal, né? Quando ele fala da depressão de escápula, só para deixar claro aqui para vocês, o grande dorsal, ele é uma musculatura depressora de escápula. Porque através da inserção aqui no húmero, ó, como o grande dorsal se insere aqui, ó, tá aqui, tá vendo? Ó, ele se insere no húmero, o grande dorsal. Vou até tentar ver se eu consigo tirar aqui. Ó, vai ficar bem bom de ver. Tirar toda essa musculatura aqui. E redondo menor, e redondo maior, que é o grande dorsal. Subescapular, vou tirar aqui também. Vou tirar aqui essa musculatura. Ó,
Tá vendo ali, ó? O grande dorsal, ele se insere aqui. Então, ele traciona o húmero inferiormente e como o húmero está preso na escápula, a escápula deprime junto. Vou deixar para vocês aqui uma imagem de uma pessoa com alteração postural chamada de depressão escapular. Talvez muita gente nunca ouviu falar dessa coisa de alteração postural, o tanto que isso influencia. Mas a depressão escapular, gente, ela é um agente causal de dor no ombro. Porque pensa comigo, se você deprime essa cintura escapular, se você faz isso com a cintura escapular, você acaba que aproximando essa região aqui do acrômio da escápula dessa região aqui, ó, do tubérculo maior do húmero. E o que que isso tem a ver? Por que que isso pode causar lesão, professor? Por um motivo muito simples. Eu vou colocar o tecido conectivo aqui para você ver, ó, que aqui eu tenho estruturas que estão por baixo dessa região, principalmente as minhas bursas. A minha bursa tá aqui, ó, bursa subacromial. Se eu deprimo essa cintura escapular e mantenho ela assim, ó, muito deprimida, sabe aquela galera que é trapezuda? Só que na verdade não tem o trapézio hipertrofiado, tem a depressão escapular. Ela tem a cintura escapular deprimida e aí você vê o trapézio superior mais alongado, mas ele não está hipertrofiado. Você não tem o trapézio grande. Você só tem uma depressão escapular. Isso é muito para aquela galera marombeira que chega na academia e fica fazendo exercícios em depressão de escápula. Então, essa galera que já tem esse padrão de depressão escapular, se ela for fazer esse movimento e fazendo essa depressão, ela vai perpetuar ainda mais. E aí, o que que acontece? Todo mundo que tem uma depressão escapular tem uma deficiência dessa musculatura aqui de romboides e essa musculatura aqui, que é o trapézio médio e trapézio inferior. Porque essa musculatura é uma musculatura, principalmente essa aqui, ó, trapézio descendente e o trapézio médio. Essas duas musculaturas são elas que mantêm a cintura escapular erguida e, consequentemente, o peito mais aberto e estufado. Inclusive, isso esteticamente aumenta visualmente o peitoral. Por isso que os caras estavam fazendo aquele alongamento com bastão. Só que durante o treino, eles terminam fazendo isso, ó. Ó, eles acabam que, além de deprimir muito a cintura escapular, rodar o ombro internamente, eles não conseguem puxar a escápula para manter e erguer o peito e levantar a cintura escapular, fortalecer trapézio médio e trapézio inferior. Isso, obviamente, gente, eu tô falando principalmente pra galera que vai pegar esse treino e vai querer copiar do mesmo jeito que eles estão fazendo. Porque você acha assim, tem muita gente que fala, mas eles são atletas. Mas você tá copiando eles. Eu já fiz isso, não vem me enganar, não. Então, por isso você tem que pegar isso daqui e ser mais crítico em cima disso. O que que eu sugeriria que ele fizesse? Cara, puxa a escápula, não gira o tronco. Porque se você girar o tronco, você vai estar trabalhando na abdominal, velho. Você vai estar trabalhando na musculatura de oblíquo. Puxa a escápula, vamos focar só nas costas mesmo. Porque senão você não vai conseguir fortalecer bem essa musculatura. Isso principalmente, pô, não é eu tô falando isso para um cara que já treina há 20 anos, tô falando para você que tá pegando o treino no YouTube e não sabe como você vai aplicar isso. Você tem que ter o discernimento disso. Um segredo bom também, Ah, que a gente utiliza no banco, é o quadril. Então, quando você faz a puxada, você consegue fazer isso aqui, ó. Quando você leva o quadril um pouquinho para cima, você atinge o quê? Mais abaixo ainda. Então, você consegue trazer esse trabalho espremido aqui. Só que quem espreme essa região mais lateral, sim, você vai trabalhar sim o grande dorsal, mas a gente não pode esquecer que quem espreme essa região lateral mesmo, além dessa musculatura do oblíquo externo, ó, essas fibras mais verticais do oblíquo externo aqui, ó, essas aqui, ó, essas mais verticaisinhas aqui, porque eu tenho aqui as fibras mais transversais dele, ó. O oblíquo ele é dividido em dois tipos de fibra, tá, gente? São duas tipologias aqui. São fibras mais transversais e são fibras mais um pouco mais verticais. Essas fibras verticais e essas fibras aqui dessa musculatura aqui, ó, quadrado lombar. Tem muita gente que sente dor lombar por tensão em cima dessa musculatura. Então, tem que ver quem é a pessoa que vai fazer isso. Entendeu? Por que que essa pessoa vai fazer isso?
Que não vai ativar só o grande dorsal, não. Você vai ativar uma pá de musculatura ali que às vezes você já tem tensa, mas como você não sabe avaliar, não sabe identificar, e você que é personal trainer, às vezes vai prescrever isso para o seu aluno, esse tipo de exercício. Você não fez uma avaliação postural no seu aluno. Como é que você vai saber que ele pode fazer esse tipo de movimento? Porque você tem que entender que você está trabalhando com músculo. Você é profissional do movimento, amigo. Você vai prescrever exercício ali, você está trabalhando com músculo. Então, se você não entender como é que funcionam os músculos, você vai ficar prescrevendo exercício que trabalha com músculo para uma pessoa que tem músculos que estão trabalhando, só que isso está sendo aplicado de forma completamente incorreta. Você acha que isso não vai criar disfunção no corpo da pessoa? Você tem que ter um pouco de responsabilidade para quando você for aplicar isso no seu cliente. Tô falando dos caras. Os caras treinam em alto nível. Você ouviu eles falando que tem lesão. E os caras continuam treinando assim. E tá tudo certo, velho. Tá dando certo. Só que não vai dar certo pra todo mundo. Eu tô criando problema aqui pra vender solução, não, velho. Eu tô falando isso porque eu sou um cara que me quebrei no bodybuilder. Eu treinava muito errado. Eu fazia lá meus ciclos. Olha o que que eu escutava da minha médica. Agora você tem que treinar é pesado porque você tá ciclando. O que que eu pensava? Tô gastando dinheiro com droga. Eu preciso fazer jus ao dinheiro que eu tô investindo no meu corpo, meu amigo. Eu me arregaçava de treinar. Quase ganhei um hernia de disco. Tem uma lesão crônica em cima da escápula direita. Então, quem está falando isso aqui é uma pessoa que conviveu com lesão, convive às vezes ainda com dor crônica e que faz um trabalho constante de alongamento, treino com técnica para isso não voltar, isso regredir. Antigamente eu não conseguiria ficar fazendo essa aula aqui. Quanto tempo a gente já está de aula aqui? Sei lá, meia hora, sei lá. Quanto tempo a gente está aqui? Já estava sentindo minha lombar queimar aqui, cara. Uma pergunta, eu queria a resposta de vocês aqui nos comentários. Inclusive, se você assistir esse vídeo até aqui ainda não fez sua inscrição, porque às vezes o cara assiste o vídeo e o cara às vezes esquece de se inscrever no canal, esquece de deixar o like. Pô, ajuda aí, velho. Deixa o like, deixa aí sua inscrição no vídeo, que ajuda demais, cara. Às vezes você tá assistindo o vídeo e às vezes você tá mesmo com preguiça, cara, mas, pô, dá uma força aí, velho. Se inscreve no canal, deixa o like, não fica só assistindo, me dá essa moral que me ajuda demais, tá? A pergunta é o seguinte: o que que vocês acham? Eu prefiro fazer exercício unilateral assim, principalmente pesado. Eu dou um tempo de descanso. Porque, querendo ou não, a fadiga orgânica que ele acumula fazendo de um lado vai ser levado para o outro lado. Mesmo que o outro braço esteja em descanso. Demora mais? Demora. Mas eu consigo preservar a técnica e preservar um pouco ali a carga. Descansando ali, nem que seja, sei lá, 40 segundos, um minuto, de um braço para outro, tá? Ou então eu finalizo um lado, eu faço isso muito na fundo, cara. Imagina no afundo, afundo esse no lateral, agachamento no lateral, afundo. Boa. Eu faço um lado, descanso, velho. Eu finalizo um lado, 4 séries de 10, finalizo a perna, depois eu vou para outra. Eu não troco, não. Então eu não faço isso no afundo, eu não faria aqui também, entendeu? É só a forma que eu trabalho. Tô falando que tá errado, não. Até porque a carga que ele tá levantando. Tá Isso. levanta 3 vezes mais carga que eu e fez aí as repetições todas. Admite uma certa roubada. Ciência já Admite essa novela, pô, vocês estão roubando desde o começo do treino, pô. Vocês estão tirando onda com minha cara. Porque quando você rouba, você tem que roubar de forma a preservar articulação, tendão e evitar esse tipo de movimento. Porque é um... Ó, isso aqui é muito importante. Ele tá falando algo que aí vocês às vezes ficam emocionados e não pegam o que o cara tá falando. Ele tá falando algo real, mas ele não consegue. Gente, isso é muito do cara que tá ali treinando na musculação, mas nunca ligou muito para essa coisa da técnica, do PCR que eu tô falando, postura, cadência e respiração. Olha só, ele falou, a fim de preservar as articulações. Mas quando ele faz a puxada dessa forma aqui, ó, ele não tá preservando a cervical. E principalmente na hora que o Felipe Franco tá fazendo, quando ele faz mais inclinação de tronco e mais hiperextensão de coluna. Ou seja, ele inclina o tronco porque ele estendeu mais a coluna e porque ele estendeu mais o quadril. Mas o cara tá falando um código, ele tá dando um pix aqui, velho. Só que você não entende. Porque a série roubada tem que ser feita por avançados. Porque quando você rouba,
Você tem que roubar de forma Essa questão de avançado. Avançado em quê, cara? Tempo de treino não diz ser avançado, mano. Não é assim. É o tanto que você consegue fazer o movimento roubado, só que com a técnica. É aquela coordenação de você manter o todo. Só que às vezes o cara, ele não, ele nunca foi ensinado como é essa postura certa. Então ele acha que a postura certa é ele fazer de repente mais lento, ele fazer aqui com, né, aquela inclinação, que não tem nada a ver com isso. Postura certa é você respeitar uma sequência de ativação correta. Foi o que eu falei inclusive lá na remada. Pô, galera, puxa primeiro a escápula e depois puxa o braço, não roda tanto o tronco, não hiperestende tanto a coluna, não estende tanto o quadril, para a gente conseguir jogar mais o foco em cima de grande dorsal, para conseguir desenvolver até mais o grande dorsal e também treinar a musculatura mais profunda da forma correta. Porque quando você faz esse movimento em forma de pêndulo e girando, você não está ativando a musculatura profunda da forma correta, não. Você está tendo ativação, obviamente, das musculaturas ali, só que você está tendo uma ativação de uma par de musculaturas superficiais que nem deveriam entrar naquele momento. É isso que a galera não entende, velho. É isso que eu fico de cara. Ah, meu Deus, eu tive que fazer isso, eu tive que falar isso aqui pra vocês entenderem isso, mano. Ele É, explica de uma forma que o cara deveria fazer, mas eles não conseguem fazer, talvez, por não terem a dimensão do que é uma postura correta, porque os caras são old school, velho. Esse é o problema, é você querer ser old school e você tá todo fudido. O treino tu tá todo fudido no treino. Esse é o alerta que eu quero fazer aqui pra ti. Que é o que o Cariani está dizendo agora. Ele mostrou a movimentação do braço. Se você vê os músculos compensatórios sinergistas, no caso, é ele que te traciona para chegar nas costas. Dificilmente o dorsal vai pedir um arrego. Foda, é isso. Pode ser que aconteça. Muito Mas bom. quem que é que vem primeiro? Bíceps. flexores, De repente, tensores. Exato, Muito bom. exato. Isso que ele explicou foi algo muito foda, velho. Que quando você tá trabalhando o grande dorsal, se você não tiver técnica, como a inervação do grande dorsal, o aprendizado do gesto pelo sistema nervoso central para a musculatura do grande dorsal, ele acaba sendo um pouco mais complexo, porque é um músculo gigante comparado ao bíceps. Comparado ao bíceps. Então, por isso que às vezes o iniciante, não puxado, não remada, acaba recrutando muito o grande dorsal, recrutando muito o bíceps, queimando o antebraço, mas acaba que não sentindo tanto a musculatura ali do grande dorsal. Porque essa técnica, ela precisa ser ensinada do início. E a técnica não é sobre o quanto você joga o tronco para trás e nem o quanto você gira. É sobre a sequência correta de ativações musculares. Aluno do personal classe A que está nesse vídeo sabe exatamente o que eu estou falando. Abaixa, junta a escápula e depois puxa o braço. Depois disso, se você quiser jogar mais o tronco para atrás, para você fazer um pêndulo, um roubo com técnica, isso é roubo com técnica. É você respeitar a sequência de ativações e de repente se jogar um pouco para trás na fase excêntrica, se você quiser fazer isso. Mas você precisa respeitar essa sequência. É isso que diz se você tá treinando com técnico ou não. É você respeitar a ativação do seu trapézio inferior, depois do trapézio médio, depois do grande dorsal e finalizar com romboides na rotação inferior de escápula. Existem variações técnicas diferentes e eu respeito. Assim, a técnica é voltada ao indivíduo. Se ele se sente melhor com uma ou melhor com a outra, então não tenho que criticar. Ó, a técnica é voltada para o indivíduo. Eu super concordo com essa fala. Inclusive, ele vai falar uma coisa aqui agora que vai dar bem na minha cara. Eu vou já mostrar para você. Mas a técnica é voltada para o indivíduo, mas a técnica é mais voltada para a postura do indivíduo até. Porque às vezes quando a gente fala assim, a técnica é voltada para o indivíduo, é tipo quanto tempo o cara treina. Cara, se você tiver uma postura. Sabe por que que às vezes tem um aluno teu, personal, que não gosta de agachar com barra nas costas? Porque ele não está pronto para agachar com barra nas costas. Sabe por que que às vezes o aluno teu não se sente confortável em fazer uma remada serrote? Porque ele não está pronto, ele não tem estrutura biomecânica de estabilização das musculaturas profundas, do PCR, que é postura, cadência e respiração, para suportar um exercício com essa complexidade. A demanda de estabilidade de um exercício como esse, que eu vou já mostrar para vocês, que é a remada serrote que o Karen tá fazendo, ele vai fazer já já, é muito grande essa complexidade, cara, a demanda. Então, o teu aluno ele não consegue fazer o exercício
E aí ele não gosta do exercício e sente desconforto. Por isso que ele não gosta, porque ele sente desconforto articular no exercício. É essa a parada. É essa a parada. Jorlan, nem a do Lalá, nem a do Fufu, nem a do Kaká, nem a do Cici. Então, assim, pra mim é o que, tipo assim, você tem um corpo foda? Eu não. Não? Eu não. Então o problema é seu, treina mais. Eu vou treinar mais. Eu tenho que treinar mais. Sabe o que eu acho, Felipe? Eu acho que, por exemplo, Tô treinando, nesse eu tudo tô. tem a sua, Porra, tem o seu vou fundamento. chegar aí, não? Quando você faz um movimento com mais técnica, você reduz o peso, você apura o movimento, só que você recruta menos grupos musculares. Pelo contrário, Cariano. Quando você faz com técnica, você ativa mais grupos musculares, porque para você manter a técnica, você tem que ter um movimento mais fino. E esse movimento mais fino, ele é controlado pela musculatura profunda, estabilizadora. E aí o movimento em si é pela musculatura mais mobilizadora. A gente tem dois tipos de músculo. A gente tem músculos mobilizadores, que são músculos com maior massa muscular, né? Peitoral, grande dorsal, próprio bíceps, músculos mais mobilizadores. E aí a gente tem os músculos mais estabilizadores, transversal abdominal, o próprio, às vezes, glúteo médio ali entra estabilizando pelve, a musculatura profunda paravertebral que eu mostrei no começo do vídeo. Então, quando você faz com técnica, você acaba, cara, que até ativando mais a musculatura. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Cara, pensa comigo. Eu quero que você tombe sua cabeça pro lado direito. Imagina que ele tá fazendo uma remada sentado, igual ele tava fazendo. Tá a 90 graus. Quase 90, né? Porque para tá 90 graus, ele devia estar um pouquinho mais inclinado para frente. Olha essa linha de raciocínio. Então, o banco ele é projetado para você conseguir exaurir o máximo do grande dorsal. Você vai ficar com o tronco a 90 graus e você vai ter um pico máximo de torque aqui, nesse ponto aqui, ó. Tã, segurando aqui. Mas esse ângulo que você fica de quadril de 90 graus, ele te dá uma possibilidade muito grande de remar. Então, o ideal é que você ficasse nessa angulação de quadril. Só que por isso, ó, ele perde a eficiência do movimento. Ó, ele tá muito longe dos 90 graus. Para estar 90 graus, a perna dele, o quadril dele, né, a coluna dele deveria estar mais aqui para baixo. Você vê que ele tá com a coluna dobrada, isso vai gerar uma sobrecarga na lombar, ele tá com o tronco muito torcido aqui. A postura não tá legal para fazer o movimento. E você vê que no final, ó, ele joga o tronco para frente. Ele não só traz o peso, ele joga o tronco para frente para dar uma pseudo ideia de que ele fez a remada até o final. Mas ele não fez. Foi o tronco que foi para frente, porque se o tronco dele tivesse mais baixo, essa remada não teria chegado, ó. Se o tronco dele tivesse aqui, gente, ó, o tronco dele estando aqui, a remada dele só viria até mais ou menos aqui. Então, como ele está nessa posição, ele precisa se jogar para frente para dar uma pseudo-ideia de que finalizou. Então, como é que eu faria para melhorar essa remada aqui dele, né? Eu pediria, ó, Cariane, inclina mais o tronco, flete mais o quadril e faz esse movimento jogando aqui para trás mesmo. Cara, a ação, cara, que você tem de grande dorsal, você com essa inclinação, isso vale para remada curvada com barra também, tá? Cara, o posicionamento que você tá aqui, para você trazer daqui para cá, cara, o grande dorsal, a obrigatoriedade dessa musculatura de fazer força vai ser muito maior se você tá com essa inclinação do tronco. Então, a inclinação do tronco, ela é chave para você fazer uma solicitação maior de grande dorsal. Então, eu só faria essa modificação aí. Aí os caras inventam. Olha o que os caras inventam. Vamos fazer um terra na barraqueada? Mano, não faz isso comigo que terra, mano. Só que vocês vão ver uma parada, velho, nesse meio terra que eles vão fazer. Lembra que eu falei que na puxada o Felipe tava jogando muito tronco pra frente? Cara, vocês vão ver que o terra dos caras é um terra que vai trabalhar muito só o paravertebral. É movimento de flexão e extensão de coluna com carga. E lembra que eu falei? Você precisa ter um fortalecimento de dentro para fora de paravertebral. Para você fortalecer a lombar, é de dentro para fora. E de dentro para fora, respiração, velho. É a chave para ter uma lombar forte, é você respirar direito, galera. Anota isso. Ó,
Flexão de quadril e coluna. E aí o Felipe termina com a hiperextensão de coluna. Ó, ele hiperestende a torácica, só que ele joga a torácica muito para trás. Por quê? Porque o quadril foi muito para frente. A gente chama esse movimento de antipulsão pélvica. Ele jogou o quadril muito para frente. Consequentemente, ele manteve uma hipercifose torácica, hiperlordose cervical e a cabeçona lá para frente, ó. Então, esse movimento que ele está fazendo está completamente em cima dessa musculatura aqui, ó, de paravertebral mais superficial. O ilho costal lombar. Ó, ele tá jogando muito em cima dessa musculatura aqui, ó. Os ilhos costais, essas aqui, ó. Ilho costal torácico, ilho costal lombar. Tá muito em cima dessa musculatura o movimento que ele tá fazendo aqui, entendeu? Rafael, é interessante fortalecer essa musculatura pro nível dos caras, sim. Qual que é o grande problema? Eu tô vendo um monte de personal trainer, porque, gente, o meu nicho principal é treinar personal trainer. Eu sou mentor de personal, e o tanto de personal trainer que me faz esse tipo de pergunta, de meio terra, não só personal, mas como leigos, que só treinam também. Rafael, o que que você acha do meio terra? Meu amigo, pelo amor de Deus, isso não é pra você, não. Isso não é para esse movimento não é para o cara que não sabe nem respirar direito. Ai, Rafael, mas o Felipe Franco, o cara, você tá vendo que ele também não tá com a postura legal, mas os caras treinam há muito tempo. Principalmente o Felipe, ele falou que já teve algumas lesões, mas nada que o atrapalhe tanto assim, ó, o tamanho da massa muscular do cara. O cara não vai ter tanto problema em fazer isso, mas você, pangaré, quer fazer uma coisa, aí você quer aplicar pro seu cliente, porque eu vejo. Porque não vem me falar, mas você quer comparar treino de atleta, como eu tô vendo muita gente falar, você tá querendo comparar treino de atleta. Amigo, você acha que não tem leigo que vai pesquisar no YouTube e vai querer aplicar isso? Ô, vocês são... O leigo não quer nem saber, velho, ele quer ter shape. Você, personal trainer, tem que entender isso, velho. Então você tem que aprender a parada de... Você primeiro tem que aprender a treinar. Você aprende a treinar para poder ensinar o cliente. Porque o leigo vai pegar o treino porque ele vai olhar o shape do Felipe, velho. Pô, mano, eu quero ter o shape desse cara. Dane-se, ele tá falando assim. Olha, porque ele fala no começo do vídeo aí, né? Olha, você tem que ser avançado. Mas, mano, isso pro ouvido do cara que quer ter shape, soa assim, ó. Blá, 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 blá. Ele não vai escutar, mano. Olha o tanto que o Cariani abre as costelas aqui, ó. Barriga estufa, antipulsão da pelve, ó. Sarradinha. Fel, como é que deveria acontecer? O Felipe, por exemplo, aqui ele tá ok, ó. Mas quando ele chegasse aqui em cima, ele deveria permanecer com toda a curvatura dele da coluna, da coluna dele, em neutro. Aí sim o movimento seria interessante, né? Isso falando, obviamente, se uma pessoa que não tem essa estrutura fosse treinar, tá? Foda, mano, é que tem cara que tem dor e continua fazendo errado. Que é o meio terra não trabalha o latíssimo do Dulce, né, velho? Ele tá fazendo um movimento de paravertebral completo aí. Só que mesmo assim, para uns caras como eles, eu não indicaria fazer esse movimento com a coluna, velho. A coluna não foi feita para fazer esse movimento, galera. A coluna foi feita para ela seguir em bloco, em neutro, tudo em neutro. A coluna foi feita para isso. Você saiu disso, você aumenta muito a pressão em cima da coluna. Aumenta muito, cara. Só você ver como é que o Ronnie Coleman treinava, né? E você vê como é que ele tá, né, Dá cara? uma pegada mais em membro inferior do glúteo também, que eu treinei. Mas assim, os caras, porra, tá aí, ó. Tá dando resultado. Eles podem fazer isso. Só que, novamente, eu friso. É pra todo mundo isso? Eu diria que não é nem pra 3% da população que treina. Quando eu fui no podcast de vocês, um corte que teve bastante repercutido, foi que todo mundo que te criticou, o que que você falaria pra eles? Se fuderam. Mano, o shape do Felipe, ele é muito foda, mano. O shape do Felipe Franco é muito foda. Mano, é louvável, de verdade, assim, como o Felipe Franco, ele curte essa parada do treino, né, velho? E uma das coisas que eu mais admiro nele, que eu vi nesse vídeo aqui agora, é a parada do acreditar. Independente, cara. Pô, tá aí o Cariani fazendo movimento e tal. É, eu já analisei, certo? Já analisei aí o movimento em si dele.
Mas independente, cara, você vê que o cara acredita nisso que ele faz, velho. E às vezes você não precisa ser o melhor cara do mundo falando daquele assunto. Às vezes você acreditando nisso, velho, você consegue ter uma boa repercussão, consegue ter muito resultado até consigo próprio. Essa parada do acreditar é muito forte. Só que eu acredito que isso eu uso para mim, eu acredito muito no que no que eu ensino para os meus alunos, mas eu ponho isso em prática. E por eu ter posto isso em prática, ter visto o resultado, ter lido o livro e ter ido aplicar na prática e ver que muita coisa que eu li no livro realmente acontecia, isso me fez chegar hoje e fazer um react de uns caras como esse aqui. Então, o fato de eu acreditar, de repente, é o fato de você que está assistindo esse vídeo ter se tornado personal classe A. Tem muita gente que fala que entrou no curso pela didática, pela forma que eu ensino, pelos resultados que eu mostro também, pelo tanto de personal trainer que já foi transformado. E cada vez que isso acontece, isso vai fazendo com que eu acredite ainda mais nesse trabalho. Por isso que nesse momento eu resolvi separar aqui também, porque eu quero dizer que eu me conecto muito com o Felipe nesse momento aqui. E aí, para você que chegou até aqui, eu tenho um recado para te dar para você que é personal. Porque eu vou abrir aqui no final desse vídeo, na verdade, eu vou abrir não, já estão abertas as inscrições para o meu treinamento, que é o Personal Classe A. O Personal Classe A é esse treinamento que eu faço, em resumo, você ser um personal trainer mais capacitado, diferenciado e com muita segurança no que você está fazendo. Sabe aquele treino que você prescreve para o seu aluno? E você tem a plena certeza que aquele treino ele tá certo, que você tem a plena certeza que aquele treino vai gerar aquele resultado que você está esperando. Se eu fosse resumir em uma frase o personal classe A é isso. E para te entregar isso, eu criei um treinamento com essa sequência de aulas aqui que eu vou mostrar agora aqui para você. Quando você entra no Personal Classe A aqui, você está vendo aqui de cara 204 aulas. Olha o quanto esse treinamento aqui ele tem uma profundidade, principalmente para aquele personal que não quer ter dúvida, cara, no que está prescrevendo, né? Então, para fazer isso, tem uma formação completa aqui para você de anatomia. Só que sabe qual que é o maior detalhe desse curso? Antes de te mostrar o que que tem dentro dele, a sacada do meu treinamento é essa aqui. Eu criei um planner, né, do personal classe A, que aqui tem uma sequência de aprendizado. Então, por exemplo, eu tenho aqui módulo de alongamento na correção postural, fase 00. Aqui tem as aulas que você precisa assistir na primeira semana do curso, né? Aqui, ó, eu te dei exatamente a sequência do que você tem que assistir para que você consiga construir esse conhecimento para conseguir fazer uma boa análise biomecânica, uma análise de movimento, entender o que o seu cliente precisa. Esse é o mapa do tesouro. A fase um você vai pegar esse módulo de anatomia aqui e você vai assistir aula um, aula 2 e aula 3. Dentro da fase um ainda, você vai pegar e assistir essa aula aqui que está dentro desse módulo aqui. Então você vai olhar o planner e olhar aqui a formação, né? Aqui está a formação em anatomia, né? Cara, isso aqui você vai ver que são aulas que eu estou dentro da academia mostrando pontos anatômicos de escápula, de membro superior. Não é um curso só teórico, eu estou dentro da academia mostrando a coisa acontecer. Por que que eu fiz uma análise cinesiológica dessa daqui? Porque meu olho está muito treinado, eu consigo entender o que que é um padrão correto de movimento, o que que não é um padrão correto, o que que o meu cliente precisa, dependendo do que ele está me apresentando no movimento. E aí, continuando aqui no planner, tem aqui, ó, fase 2 com as aulas que você tem que assistir. Não inventa de assistir do teu jeito. O planner foi criado para você assistir dessa forma que está aqui. Você só precisa seguir. Aí tem aqui a fase 3 com o módulo de anatomia, com a aula aqui, ó, aula 7, aula 8 e aula 9. Aí fase 4, tá aqui, ó, módulo de anatomia aplicada à musculação, aula 10, aula 11, aula 12, fase 5. Então aqui tá toda a sequência de aulas, é só você olhar para cá e ver qual é o módulo e ir para a aula, né? Tá aqui a formação em anatomia, tem o Personal 2x, que é uma formação que eu fui para dentro da academia mostrar a análise biomecânica dos exercícios e que é um curso que eu tô dentro da academia. Então, poucas vezes dentro do personal classe A, você vai me ver dentro de um escritório. Eu fui para a academia mostrar a coisa acontecendo aqui para cada um de vocês.
Então, tem esse módulo Personal 2x, que é dentro da academia, tem esse módulo de biomecânica, que eu fui para dentro da academia também, mostrar posicionamento. Então, cara, ah, ó, módulo do alongamento, tem um curso de periodização dentro aqui também, tem como montar sua consultoria, tem um módulo completo de avaliação postural, que é um curso, ó, que eu faço a avaliação postural e o treino do zero em diferentes pessoas para você entender. E aqui tá um módulo de reabilitação musculoesquelética, que esse ano vou colocar muita aula aqui, ó, já tem uma aula de condromalácia aqui dentro. Olha essa aula, uma aula de 3 horas aqui, onde eu passo o passo a passo para você resolver esse tipo de problema no seu aluno, né? Então eu dou toda a explicação aqui de como acontece a condromalácia, do que é a condromalácia, de como é que é o tratamento da condromalácia. E aqui também a gente tá, o personal classe A, o diferencial desse curso aqui, gente, principalmente, são as mentorias ao vivo. Então é o único curso que tem mentoria todo sábado. Todo sábado a gente tem mentoria ao vivo, 4 da tarde. Ah, professor, não posso assistir nesse horário. Fica gravado. Inclusive, a aula do último sábado que a gente fez aqui agora, ela veio para cá, ó. Nesse módulo de alongamentos, eu estou fazendo um curso de flexibilidade com os alunos. Então, eu vou explicando aqui essa valência, né, que é a flexibilidade, questão de alongamento, flexionamento, porque isso aqui influencia diretamente na execução dos exercícios. Para você melhorar um gesto, você tem que ter flexibilidade. Então, tudo aqui foi criado para você conseguir levar para outro nível o treino dos seus alunos. E fora isso, eu ainda criei um aplicativo onde você consegue colocar a foto do seu aluno, por exemplo, Severo, para você ver, ó, Genovaldo Desvio Severo. Então tá aqui, ó, exercícios incluídos e exercícios excluídos. Então, mesmo sem você assistir o curso todo, você ainda assistindo devagarzinho, seguindo esse planner, você já tem um aplicativo que você vai conseguir montar treinos melhores para o seu aluno. Isso para você é personal trainer. Então, o link de inscrição do personal classe A está aqui abaixo na descrição. O valor R$ 80 por mês ou R$ 800 à vista. Acesso vitalício, fora acesso à comunidade, que muita gente fala que já vale esse valor. Na comunidade, a gente tem troca de conteúdo, avaliações acontecendo lá, você vai colocar sua foto, a pessoa vai ajudar, né, com o desvio que seu aluno tem, que você não consegue ver. Então, é uma interatividade, é uma comunidade com quase 400 alunos. O valor, novamente, você pode dividir no cartão em até 12 vezes, fica R$ 80 por mês ou R$ 800 à vista. E para você que é maromba e ficou aqui até o final me azucrinando, eu vou abrir uma oportunidade aqui para você aplicar, na verdade, preencher um formulário para fazer parte da minha consultoria online. Então, eu também vou deixar um link aqui embaixo de um formulário para você responder aí e quem sabe eu te escolher para você fazer parte da minha consultoria. Beleza? Galera, eu queria agradecer demais por você ter chegado até aqui. Espero que realmente esse vídeo ele possa não ter segregado, não ter... A minha intenção aqui jamais foi tretar com ninguém. Minha única intenção foi passar um conhecimento cristalino para você que é principalmente personal trainer, que busca se capacitar, que busca aprender mais sobre as individualidades do movimento humano e de repente sair daqui com o norte ou até mesmo sair desse vídeo se transformando no meu aluno, que é o meu desejo também que você saia daqui já sendo personal classe A. A gente lá na comunidade vai te receber de portas abertas, vou te receber com muito carinho também por você ter escolhido continuar essa jornada comigo. Beleza? Espero que você tome a melhor decisão, aí que você achar melhor. E tamo junto e até o próximo vídeo. Coloca aqui embaixo, cara, o que que você achou desse vídeo e tal. Vai me ajudar muito aí. Qual que é o próximo react que eu tenho que fazer? Me fala aí, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e até a próxima. É nóis!